Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponta de tédio, que vai de mim para o outro. É com este trecho que começamos a falar de um dos grandes nomes do modernismo português, Mário de Sá Carneiro. Autor de obras que revelam sua inquietação, a sua inadaptação ao mundo e, como veremos, uma constante e inacabável busca do seu próprio eu. O que torna seu nome tão grande? Sua escrita genial e inigualável que revelam traços profundos do seu subconsciente, ao propor uma quebra da tradição, nos trazendo tudo o que poderíamos pensar de mais modernista. Sexualidade, frustrações, conflitos com a brevidade da vida e anseio pela morte. Enfim, a pura subjetividade transformada em poesia. Para ler Sá Carneiro, precisamos encontrar sentido no que, racionalmente, não há sentido. Devemos deixar de lado tudo o que mais temos de romancistas e realistas para adentrarmos na esfera modernista do autor. Neste trabalho, vamos refletir teórica e criticamente sobre a considerada pelo crítico português José Régio obra-prima de Mário. Uma obra que nos prende ao mistério que, até certo nível, nos fez relembrar do proposto por Kafka, onde o inocente se encontra dentro de um universo de labirinto, de obsessão e de incerteza, e nos obriga a adentrar no seu psicológico para encontrar razão e sentido em um autor que tanto se desprendia disso. Convidamos você, então, a refletir com a gente sobre A Confissão de Lúcio, uma novela que permeia o mistério, o drama e a angústia de personagens que são qualquer coisa de intermédio e vão de si para o outro. Apresentamos-lhe o jovem escritor Lúcio Vaz, preso durante 10 anos injustamente por um assassinato que, supostamente, não cometeu. Na narrativa, ele nos confessa tudo e promete: sob minha palavra de honra, afirmo que só digo a verdade. Não me importa que me acreditam, mas só digo a verdade, mesmo quando ela é inverossímil. Depois de alguns acontecimentos, ele encontra o poeta Ricardo Loureiro, com o qual adquiriu uma amizade íntima e profunda. Logo após alguns meses, Ricardo vai para Lisboa e se casa com Marta, belíssima e misteriosa mulher responsável pelas obsessões de Lúcio. A partir deste momento, o autor nos entrega uma trama com traços surrealistas, decadentistas, simbolistas, enfim, diversos movimentos que as vanguardas propuseram na época e convergem com seus próprios anseios da realidade. Para compreender melhor o autor, precisamos refletir um pouco sobre a sua curta passagem pela literatura, como também pela vida. Em suas palavras, nos diz que se cansou dentro de si, cansei a vida de tanto a divagar em luz irreal. Mário carregou durante seus 25 anos de vida profundos traumas psicológicos, problemas com aparência e, como já dito, inconformidade com o mundo. Ao mesmo tempo, encontramos em sua escrita marcas de subversão e narcisismo. Fala de si na maior parte de seus poemas e, em seus personagens, é possível ainda relacionar muitas características a ele mesmo. Sua poesia, vista aqui como seus sentimentos impressos na obra, pode ser considerada como um autorretrato, pois sempre retornamos às angústias de Sá Carneiro. Em 1924, após alguns anos do suicídio de Mário, seu grande amigo Fernando Pessoa nos escreveu: uns morrem, aos outros, tirado o instinto com que vivam, pesa a vida como morte. Vivem morte, morrem a vida em ela mesma. Essas palavras nos revelam muito sobre a angustiosa vida de Sá Carneiro, do seu derrotismo e desmorono do seu próprio eu. Inicialmente, iremos evidenciar a partir de sua escrita o orfismo, início do modernismo em Portugal, e em alguns movimentos literários da qual o autor bebeu na fonte, que foram apontados anteriormente, como surrealismo, decadentismo e simbolismo. Também analisaremos tendências gerais na obra de Sá Carneiro, que estão presentes em A Confissão de Lúcio. Logo após, traremos uma análise do complexo triângulo amoroso entre Lúcio, Ricardo e Marta, a partir de teorias do duplo de Freud, da relação intrapessoal entre Ricardo e Marta e da ordem heteronormativa. Mário de Sá Carneiro, como precursor do modernismo em seu país, ele traz nessa obra temas como a satisfação amorosa, a obsessão normal, o suicídio e até a morte. Uma criação caótica comum às suas obras. Na Confissão de Lúcio, o verossímil se funde ao inverossímil,
O trabalho com o psicológico dos personagens é totalmente evidente na obra, o que faz a gente pensar o que há nisso se não é o modernismo. A liberdade de criação, a influência de outras tendências literárias, a desconstrução de personagens, todos os motes dessa obra eles são influenciados pelas vanguardas europeias, as quais os surfistas, que é um grupo do qual Sá Carneiro fazia parte, se inspiravam para compensar o atraso que Portugal tinha em cima às agitações intelectuais. É interessante também a gente apontar para essa obra em específico que ela foi publicada anteriormente à revista Orfeu, ou seja, ela é um anseio pela mudança, pela formação de novo movimento literário que já estava presente na escrita de Mário. Durante a leitura da obra, a ideia decadentista esteve intrinsecamente presente na nossa interpretação. E essa sensação ela está conectada aos movimentos literários que se antecedem ao modernismo português. Aqui eu vou destacar para vocês o decadentismo, o surrealismo e o simbolismo. É evidente, então, a influência destes movimentos na escrita de Sá Carneiro. A sua visão ela é acentuadamente subjetiva e pessimista sobre o mundo. Junto com a relação do âmbito psicológico dos personagens, ele consegue construir uma narrativa repleta de metáforas e sinestesias, que são marcas, do decadentismo. Análises literárias revelam que na obra há uma metáfora alegoria do andrógeno. Este mito nos contam que originalmente os seres, que são os andrógenos, eles tinham os corpos unidos, então eles tinham 2 cabeças, 2 braços e 4 pernas. Contextualizando esse mito à nossa obra, a relação do Ricardo com a Marta, que pode ser vista como uma metáfora, sendo eles os andrógenos originais. Em diversos trechos do livro, a gente se depara com Lúcio refletindo sobre a existência ou a inexistência de Marta, como no trecho. As suas feições escapavam-me, como nos fogem as de personagens dos sonhos, e às vezes, querendo as recordar por força, as únicas que conseguia suscitar em imagem eram as de Ricardo. Nesse trecho, a gente pode perceber que quando ele tenta lembrar de Marta, as únicas imagens que vinham à sua cabeça eram as de Ricardo. Mesmo estando presente fisicamente com a Marta, ele não conseguia se lembrar da sua imagem, não se recordava dela. Uma metáfora clara ao mito do andrógeno, porque ambos eram um só e não se distinguiam entre si. Até Zeus repartir o ser, o que pode ser também no conto, no livro, uma metáfora à cena da morte do Ricardo, quando Marta, que também está morta, ela simplesmente desaparece, permanecendo apenas o seu marido. Outra característica decadentista presente na escrita de Sá Carneiro é a sinestesia, como no trecho. É por eles, coitados, que não podem sentir a sua beleza, ou também na fala do seu amigo Gervásio no trecho. Mas de súbito, toda a iluminação se transformou, divergindo num resvalamento arqueado, e outro frêmito, mais brando, nos diluiu então, como beijo de esmeraldas, sucedendo a mordeduras. Na Festa Americana Fulva também tem um episódio extremamente sinestésico e de espiritualidade sexualizada que refletem no desenrolar da trama entre Lúcio, Ricardo e Marta. Nesses 2 trechos que eu acabei de ler aqui com vocês, a gente pode notar a mistura de percepções sensoriais, como podemos sentir a beleza se teoricamente ela só pode ser vista, e também tem a situação de como os beijos podem ser comparados a uma pedra preciosa verde. São exemplos como este que fazem esse sentido de sinestesia que estão presentes em toda a obra. É incrível como o autor ele consegue transformar a relação de verbos e substantivos não apenas em ações, mas em sensações. Mário, quando ele fala da Americana Fulva, ele escreve: de toda a sua carne, em penumbra azul, emanava um aroma denso a crime. Em outro trecho, em uma discussão sobre a arte em alguns personagens, eles nos diz: venham cá, digam-me, fremir em espasmos de aurora, em êxtases de chamas, ruivos de ânsia. Não será um prazer bem mais arrepiado, bem mais denso do que vago calafrio de beleza que nos pode proporcionar uma tela genial, um poema de bronze. Ao descrever a mulher, ele não diz que ela apenas emanava um aroma, mas ela tinha um aroma específico, ela tinha um aroma denso a crime. Em situações como fremir em espasmos de aurora, vago calafrio de beleza, proporcionar um poema de bronze, essas situações elas demonstram o poder que Mário tem em transformar simples palavras em grandes sensações, tornando delas sensações únicas. É possível ainda elencarmos alguns aspectos simbolistas na obra. Se algum dia essa, com seu realismo, decidiu criticar a sociedade burguesa como critica, por exemplo, a traição em O Primo Basílio, Mário não se preocupa nem um pouco com a moral.
Em A Confissão de Lúcio, não encontramos reflexões lógicas. Ao contrário, o foco não está na traição como um problema, e sim na relação psicológica dos personagens. Assim, podemos receber influências do simbolismo, que fugia das questões abordadas pelo realismo e pelo naturalismo. Ademais, misticismo e fantasia, valorização do inconsciente humano, descarte da racionalidade são apontamentos simbolistas que permeiam a obra de Sá Carneiro. Vamos ler outro trecho da obra. Tive sempre muito afeto ao célebre restaurante. Não sei. O seu cenário, porque o lemos em novelas. As grandes salas de tapete vermelho e ao fundo as escadarias. As árvores românticas que exteriormente o ensombram. O pequeno lago, tudo isso, naquela atmosfera de grande vida, me evocava por uma saudade longínqua, sutil, bruxuleante, a recordação astral de certa aventura amorosa que eu nunca vivera. Luar de outono, folhas secas, beijos e champanhe. Ao qualificar o restaurante, Lúcio não só nos apresenta o ambiente com os seus objetos concretos reais, mas nos leva para dentro do seu psicológico. O restaurante não nos suscita no personagem apenas as cores e formatos do local, mas também sensações grandiosas, sensações presentes no simbolismo, sensações que podemos chamar de oníricas. Agora vamos falar um pouco sobre o movimento literário que talvez em uma primeira leitura seja o mais fácil e explícito de encontrar influências na obra. Podemos apontar diversos momentos que nos deparamos com ideias e falas surreais dos personagens. Efetivamente, ao adormecer, tive a sensação estonteante de acordar de um longo desmaio, regressando agora à vida. Como, ao dormir, uma pessoa pode acordar de um desmaio e voltar à vida? Temos aqui uma divergência lógica, característica surrealista. Enfocando novamente na relação interpessoal ou andrógena entre Ricardo e Marta, podemos caracterizá-la como realidade inverossímil. Ricardo e Marta são vistos em ambientes diferentes, como pessoas distintas. Contudo, como já apontamos em diversos momentos, Lúcio não consegue dissociar psicamente os dois personagens. A fusão de sensações o faz enxergar Marta e ao mesmo tempo sentir Ricardo. O beijo de Ricardo, fora igual, exatamente igual. Tiveram a mesma cor, a mesma perturbação que os beijos da minha amante. Eu sentira-o da mesma maneira. Nos diz Lúcio, logo após Marta mandar que Ricardo beije. Se fizermos uma breve pesquisa sobre o surrealismo, encontramos em diversos momentos dessa obra caracterização como criação de cenas irreais, valorização do inconsciente, ultrapassagem nos limites da imaginação e da tradição lógica, em um período pós-realista e a influência exercida pela teoria da psicanálise, como falaremos daqui a pouco. Para fechar nossa análise sobre as influências de movimentos literários em A Confissão de Lúcio, queremos retomar a ideia de que essa obra é acima de tudo modernista. Não por estar inserida em uma geração que, com a publicação da revista Orfeu, nomeamos de primeira geração modernista, mas sim por se desprender de antigas estéticas e buscar sempre renovação. Leonice Bernardinelli, grande pesquisadora do autor e ocupante de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras, escreve ao falar de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. No Orfeu poderiam publicar suas peças de escândalo, poesias seméteros, celebrando rodanas e polias, ou revelando as profundezas do subconsciente sem passar pelo crivo da razão. Sendo assim, o modernismo foi capaz de abrigar o que esses autores tinham de mais excêntrico. Agora, encaminhando a nossa análise crítica, vamos focar um pouco na relação Ricardo e Marta, que apresentamos anteriormente. Lúcio nos explica que Ricardo, após mudar para Lisboa, jamais falou de Marta, apenas fez alguma referência em sua carta enviada a Lúcio. Cabe então ao leitor tentar encontrar significado no surgimento de Marta. Em certos momentos da leitura, Ricardo conversa com Lúcio e expressa seus sentimentos em relação à amizade. Vamos ler um trechinho da sua fala. Eu não sou seu amigo, nunca soube ter afetos. Já lhe contei, apenas ternuras. A amizade máxima para mim traduzir-se-ia unicamente pela maior ternura. E uma ternura traz sempre consigo um desejo caricioso, um desejo de beijar, de estreitar, enfim, de possuir. Mas uma criatura do nosso sexo não a podemos possuir. Logo eu não poderia ser amigo de uma criatura do meu sexo.
se essa criatura ou eu mudássemos de sexo. Ricardo explica então para Lúcio que, para ele, a amizade envolve mais do que sentimentos de simpatia. Por isso, o que ele sente pelo que comumente chamamos de amigo é apenas ternura. Quando sente amizade pelas pessoas, sente, como ele mesmo diz, vontade de possuir, de beijar, enfim. Na mistura de sentimentos profundos, encontramos desejos carnais. Ele ainda explica para Lúcio como isso o consome, como isso o deixa louco e que deveria ter pena dele. No comportamento de Ricardo, encontramos sentimentos de incapacidade, problemas de existência e equilíbrio psíquico. Tudo isso está intimamente relacionado às experiências de vida de Mário de Sá Carneiro. Com a leitura, podemos interpretar esse sentimento onírico e apoteótico de Ricardo em se sentir além do que é esperado de um homem e se ver preso nesse labirinto de sensações. Logo após essa conversa, Ricardo vai embora de Paris para Lisboa. Trocam poucas cartas e depois de alguns meses, Lúcio também vai para Lisboa e procura o amigo. É a partir desse ponto que o nosso personagem principal entra em contato com Marta, esposa de Ricardo. E a partir dos seus encontros sexuais escondidos, Lúcio entra em obsessão e vê na mulher uma esfinge, um enigma. Nada sabe realmente sobre ela, até duvida de sua existência. Quem era afinal essa mulher enigmática? Essa mulher de sombra? De onde provinha? Onde existia? Falava-lhe há um ano e era como se nunca lhe houvesse falado. Coisa alguma sabia dela, a ponto que às vezes chegava a duvidar da sua existência. E então, numa ânsia, corri à casa do artista, a vê-la, a certificar-me da sua realidade, a certificar-me de que nem tudo era loucura, pelo menos ela existia. A partir desse ponto, queremos puxar o gancho na análise de Sigmund Freud, considerado o criador da psicanálise, que nos apresentou o significado do duplo. Ele nos explica que o duplo é marcado pelo fato de que o sujeito identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre que é o seu eu, self, ou substituir o seu próprio eu por um estranho. Em outras palavras, há uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu. No final da novela, Lúcio descobre que, na verdade, Marta é amante de outros amigos de Ricardo. E, bravo com essa situação, vai atrás do autor, que num súbito insano diz: "E ao possuí-la, eu sentia, tinha nela, a amizade que te devera dedicar. Como os outros sentem na alma suas afeições. Na hora em que a achei, tu ouves. Foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se tivesse materializado. E só com o espírito te possuir materialmente. Eis o meu triunfo. Triunfo inigualável, grandioso, secreto." Logo após, Ricardo atira em Marta e cai aos pés de Lúcio. Marta simplesmente desaparecera e Ricardo morto. É por isso que Lúcio é preso e assume para nós não ser o assassino. Ora, muita coisa se explica agora. Por que Lúcio, ao tentar recordar Marta, só se lembrava de Ricardo? Por que, em diversos momentos, Marta apenas desaparecia e depois reaparecia? A explicação está no duplo apontado por Freud. Marta era a materialização feminina de Ricardo, a substituição do próprio eu de Ricardo por uma estranha, Marta. Assim, Ricardo foi capaz de possuir a amizade de seus diversos amigos, sentimentos profundos e desejos carnais. Sendo assim, diversas análises desta novela nos levam para uma contextualização com o que hoje conhecemos como heteronormatividade, bissexualidade e identidade queer. O termo heteronormatividade foi cunhado em 1991, em uma das primeiras grandes obras sobre a teoria queer. Ele é usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da heterossexual são marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas.
A homossexualidade em Portugal foi descriminalizada em 1982. Essa diferença se contraponto com o período em que se passa o livro A Confissão de Lúcio é de mais ou menos 100 anos. Esse detalhe é muito interessante para a nossa análise e nos ajuda a elucidar um problema presente na obra. Ricardo é o personagem que mais sofre com a heteronormatividade. Ele é obrigado a tentar se encaixar no que é esperado dele, sendo um indivíduo designado ao gênero masculino, um dos dois gêneros considerados normais pela sociedade portuguesa da época. E esse fato acaba gerando diversos questionamentos internos que o corroem por dentro. O fato dele não se encaixar no que é esperado do seu gênero é presente no seguinte trecho. Para sentir, isto é, para ser amigo de alguém, visto que em mim a ternura equivale à amizade, forçoso me seria antes possuir quem eu estimasse, ou mulher ou homem. Mas uma criatura do nosso sexo não a podemos possuir. Logo, eu só poderia ser amigo de uma criatura do meu sexo se essa criatura ou eu mudássemos de sexo. Ricardo, assim, não sente-se compreendido e torna-se o próprio Marte, assumindo uma sina, como podemos perceber neste trecho. Enquanto que eu, por mais que me esforce, nunca poderia retribuir nenhum afeto. Os afetos não se materializam dentro de mim. É como se me faltasse um sentido. Se fosse cego, se fosse surdo, para mim, cerrou-se um mundo da alma. Há qualquer coisa que eu vejo e não posso abranger. Qualquer coisa que eu palpo e não posso sentir. Sou um desgraçado, um grande desgraçado, acredite. É possível interpretar a obra com uma visão queer e tentar identificar os personagens em sexualidades presentes na contemporaneidade. Lúcio apresenta uma homossexualidade reprimida, pois não demonstra interesse por mulheres durante a obra, e podemos tratar as visões dele de Marta como alucinações ou fortes repressões de sua mente que visavam manter ele com sanidade. Afinal, era mais fácil para ele acreditar que estava tendo um relacionamento, mesmo que traindo o amigo dele com uma mulher, do que aceitar que estava em um relacionamento condenado pela sociedade portuguesa com seu amigo. Ricardo é tratado em diversos artigos como uma personalidade bissexual, mas arrisco afirmar que a personagem demonstra diversas características demissexuais durante a obra, em especial quando trata de seus anseios e suas amizades, e quando refere-se à mãe nesse trecho. Em certos momentos, chegou a ter nojo de mim. Escute, isso é horrível. Em face de todas as pessoas que eu sei que deveria estimar, em face de todas as pessoas por quem adivinho ternuras, assalta-me sempre um desejo violento de as morder na boca. Quantas vezes não retraí uma ânsia de beijar os lábios de minha mãe? Lúcio, que é a razão da obra existir, é acusado de matar o amigo. E talvez eu tenha feito, mas talvez não o tenha. É difícil acusar o personagem que narra toda essa aventura e que, mesmo que afirme dizer sempre a verdade, encontra-se um paradoxo em que não pode confiar nem mesmo em sua própria visão. Lúcio trata da verdade que consegue enxergar, mas é impossível que nós, como leitores, afirmemos que Lúcio é maluco, ou que ele é inocente, ou que Marta, Ricardo e até o próprio Lúcio, como nos foi apresentado, existiram. Com a leitura dessa obra, podemos entender como Mário de Sá Carneiro se perde no labirinto do eu e, a partir da dispersão desse eu, nos entrega os seus sentimentos, as suas angústias, as suas inseguranças, até que, num último soneto, acaba, por fim, deixando neste mundo a sua escrita única e instigante. É brincando com os nomes dos escritos desse autor que nos encaminhamos para o fim das reflexões. Decorrendo dentre os movimentos literários, as suas próprias experiências e expectativas, Sá Carneiro perpassa teorias psíquicas com a sua escrita. Como a obra mais importante do escritor, A Confissão de Lúcio costura os acontecimentos, desafiando o leitor a acompanhar o real, se fundindo ao irreal. Nessa trama, que alguns podem chamar de misteriosa, Mário de Sá Carneiro desenvolve uma história que não é alheia, mas sim inspirada por sua vida. É no linguajar fúnebre do autor que encerramos essas falas. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim.